Capítulo 3. Segunda lua. Um raio de sol tocou seu rosto. Parecia que a claridade o incomodou, mas ele não se mexeu. Cobrindo os olhos com os dedos, ele manteve a posição, ainda mergulhado no sono profundo. Depois de um tempo, o sol tocou seus dedos e ele mudou de posição. O ponto de incidência do calor variou a cada movimento e finalmente seus olhos abriram piscando lentamente. Seu olhar vagou pelas copas das árvores. Esticando os braços, ele espreguiçou e sentou-se apoiando uma das mãos no chão e com a outra esfregou os olhos que insistiam em se fechar. Uma leve brisa trouxe o cheiro calmante de ervas queimadas. Seus olhos se abriram totalmente e continuaram a observar os arredores até encontrar o olhar escuro da pessoa sentada, logo ao lado, em uma pose relaxada, com um sorriso nos lábios, fumando seu cachimbo. Um vinco formou e se desfez rapidamente entre os olhos do Bamocelro. O Bamocelro, nascido da escuridão, passou bem a noite. Olhos negros e amarelos se estudaram atentamente. Sem uma palavra, Greve caminhou em direção ao rio. Seus dedos involuntariamente se movimentaram para pentear os cabelos, mas pararam no ar ao sentir que eles estavam presos em uma longa trança que pendia sobre seu ombro. Seus passos falharam por um momento imperceptível antes dele se lançar nas águas do rio. O sorriso iluminou ainda mais o semblante de Terop. Sem pressa ele guardou seu cachimbo, alinhou a roupa e os cabelos. Os ventos o levaram para a beira do rio, de onde ele observou o movimento das águas. Sentindo que o Bamocelro percorrera uma boa distância, ele se elevou nos ares e o acompanhou das alturas. Naquele dia, tudo estava especialmente deslumbrante. O verde das árvores estava mais vivo, o canto dos pássaros estava mais melodioso. Os raios do sol já não o incomodavam como no dia anterior e a floresta lhe oferecia milhares de novos detalhes a serem observados das alturas. Enquanto Terop aprecia a paisagem, vou te contar sobre os outros seres místicos que habitam o mundo. São 8 tipos de seres que vivem na floresta. A direção para a qual Terop está olhando é onde a pedra protege o fogo. É um enorme campo e no centro daquela região existe uma grande pedra com uma abertura central subindo em direção ao céu. Nessa abertura é onde arde o fogo que nunca se apaga. Ali vivem as chamas. Enquanto os seres de luz são banhados pela luz da lua cheia, as chamas são banhadas pelo sol. Quando estão na forma humana, suas peles e cabelos com cachos volumosos têm a cor do fogo que cobre o sol e em cada pulso e tornozelo existe uma faixa de pedras brilhantes. Detalhe: essas pedras também foram dadas pelos seres de luz. Quanto a como elas são incrustadas em seus corpos, contarei em outra oportunidade. Talvez você tenha se perguntado por que estou falando sobre as chamas. A questão é que na época em que fazia 3 anos que a morada era habitada por Zalu e sua parceira mística fluente, ocorreu o fato que culminou na primeira reunião e, mesmo sem saber, uma das chamas participou do acontecimento. Na época, a floresta convocou uma das chamas e ela foi imediatamente transportada de onde a pedra protege o fogo para uma região próxima à localidade. A localidade é onde os povos da floresta vivem. Quando a chama chegou ao lado da pessoa que precisava ser guiada através da escuridão, se deparou com uma cena nunca vista antes no mundo. Uma jovem dos povos da floresta se arrastava com imensa dificuldade por entre as árvores e seu corpo estava cheio de ferimentos pelos quais parecia que sua energia se esvaía.
povos da floresta são diferentes dos seres místicos. Povos não têm poderes especiais como as fluantes, que são capazes de dominar as águas, ou como as fonas, que se conectam com os animais, mas possuem uma forte conexão com a natureza. Tudo que aprendem com a natureza é transformado em cantigas puldarussas que carregam significados profundos. Quando uma chama atende o pedido da floresta, ela deve assumir sua forma original e, nesse caso, é impossível que alguém toque seu corpo sem se ferir. Então ela pôde apenas acompanhar cada passo da jovem até a entrada da localidade. Foi quando o guardião do tempo cantou pela primeira vez que elas chegaram ao destino. Assim que ela foi avistada, um grupo de povos a acolheu, mas só vários dias depois é que a chama soube o que aconteceu com aquela jovem. Enquanto a chama voltava para onde a pedra protege o fogo, ela ouviu o sabiá laranjeira cantar incessantemente por um dia e uma noite. Aquele era um sinal de que a harmonia da floresta havia sido quebrada. Quando chegou onde a pedra protege o fogo, a chama nascida da escuridão, de nome Abadrael, que significa iluminada, explicou o que acontecera. 5 amigas aventureiras, que sempre desbravavam a floresta à procura de novas descobertas, saíram pela manhã, como de costume, mas quando o sabiá laranjeira cantou pela segunda vez elas não voltaram. Apenas ao raiar do sol do dia seguinte foi que uma delas retornou. As ervas do caldeirão medicinal da morada e as cantigas entoadas para a natureza não conseguiram reter a energia naquele corpo. Quem cuidou da jovem foi a Eterna, e quando percebeu que suas ações eram quase que inúteis diante daquela situação, ela chamou pelo guia. Foi a conta de a jovem dizer 4 palavras e ela deixou esse mundo. Na época, o guia era o nomeado como Hermolevi, na língua dos antigos seu nome significa, o líquido que corre nas veias. O que ele ouviu foi, rios, peixes, força, mortas. Tudo foi dito em um fraco sussurro. Depois da despedida do corpo da jovem e das outras 4 que não retornarão, Hermolevi foi para onde o vento faz a curva pedir ajuda a Azalu. Ao comando dela, uma leve brisa tocou todas as folhas da floresta e o guardião do tempo cantou por um dia e uma noite. O canto saiu de onde o vento faz a curva, chegou ao topo da pedra plana, entrou nas cavernas escuras, acariciou as pétalas das flores, contornou a pedra que protege o fogo, agitou o encontro das águas do rio com o mar, tocou as estrelas e se esgueirou pelo emaranhado intrincado dos galhos de um local desconhecido da floresta. Depois disso, todos os seres místicos nascidos da escuridão se reuniram no salão da morada. Foi a primeira vez que todos os lugares ao redor da mesa foram realmente ocupados e também foi a primeira vez que, os que ali estavam, souberam da existência de um ser chamado Bamocelro que se apresentou como Drevi. Sim. Foi nessa ocasião, há séculos atrás, que as primeiras palavras foram ditas por ele e, depois disso, foi apenas silêncio. O que ele disse? Eu sou Drevi, o Bamocelro nascido da escuridão. Exatamente. Essa frase e mais nada, até as últimas falas na reunião que ainda está em andamento aguardando o retorno dos 2 nascidos da escuridão. Antes de voltarmos aos nascidos que estão em jornada para o oco do mundo, preciso te contar mais um detalhe sobre os povos da floresta. Povos são pessoas com corpos de mulheres, homens e alguns deles, como a Eterna, por exemplo, possuem as formas de mulheres e homens no mesmo corpo. Legal, não é? Pois é.
Além disso, suas peles têm os mais variados tons de marrom. Seus corpos têm todas as alturas e formatos e sabe o que é mais maravilhoso? Os cabelos. São infinitas texturas. Enquanto os seres místicos têm características meio que parecidas entre os seus, povos são uma infindável combinação de cores, formas e texturas. Contei várias novidades e o dia já está quase acabando. Ao entardecer, Terop chamou pelo Dreve que saiu das águas deixando um rastro de água pelo chão. Novamente eles sentaram lado a lado usando as árvores como apoio. O ar foi ocupado pelo cheiro calmante das ervas e, logo, o Bamocelro fechou seus olhos e suavizou a respiração. Assim que ouviu a mudança na respiração do outro, o semblante do sopro mudou e os ventos o levaram para onde os raios da lua cheia tocavam o chão. Tudo se repetiu como na noite anterior, a única diferença foi que, na hora em que Terop trocou de local, um par de olhos luminosos se abriu revelando pupilas verticais. A figura, que era conhecida como sendo o ser mais poderoso dentre todos os seres místicos, demonstrava extrema fraqueza. Sinais de confusão passaram por aqueles olhos. Após permanecer sentado por várias horas sob os raios da lua cheia, Terop esticou seus braços, girou o pescoço para os lados e o sorriso radiante voltou aos seus lábios. Mais uma vez, seu corpo desapareceu nas águas escuras do rio. Naquela noite, elas estavam mais refrescantes do que nunca. Seu abraço era mais forte e as impurezas a serem lavadas não eram tantas. Ele se deixou embalar tranquilamente antes de reaparecer na floresta. Com um aceno de mão os ventos circularam à sua volta, seu corpo secou instantaneamente e ele apareceu ao lado do Bamocelro que permanecia sentado com as costas retas, mas com os olhos fechados. Lentamente Terop reacendeu seu cachimbo e o cheiro de ervas inundou a noite. Uma leve brisa agitou o local e um sorriso irônico se pendurou em seus lábios. Cobra astuta. Como você conseguiu ficar acordado? São ervas do caldeirão medicinal. Não havia preocupação nem vergonha estampada em seu rosto por ser observado em um momento de fraqueza, apenas curiosidade e admiração, mas um lampejo vermelho passou pelos olhos negros. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.